Fala, bicho! QRCast, esse bate-papo hoje bem diferente. Vamos falar de tecnologia, vamos falar de cultura, vamos falar de inclusão, vamos falar de futuro, vamos falar de passado, vamos falar de presente. Deus, pai, tanta coisa assim. Caraca, bicho. Ricardo Wagner, diretor de trabalho, moderno e segurança da Microsoft Brasil. Boas-vindas aqui na Toca da Raposa, boas-vindas aqui à comunidade QR. Aqui a gente fala boas-vindas no sentido de recomeço, sacou? Boas-vindas no sentido de renascimento. Tenho certeza que hoje nossa conversa vai ser bem interessante e quero primeiramente aí que você se apresente um pouco, fale aí um pouco do seu trabalho, um pouco do que a gente estava conversando aqui, para a gente começar a colocar algumas pimentas nessa conversa. Estou vendo que a gente vai ter bastante assunto. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer estar representando meus colegas da Microsoft, os colegas de tecnologia também. Sou brasileiro e canadense, morei pela Microsoft 10 anos também no Canadá, então às vezes identifico também como canadense. E eu sou apaixonado por tecnologia, faço desse meu trabalho já há 25 anos nesse mundo. Uma forma de... Eu vi que você tem uma tatuagem bem legal na tua mão de Ikigai. Eu consegui encontrar meu Ikigai trabalhando em tecnologia, e meu Ikigai é ajudar pessoas, especialmente pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, empoderando essas pessoas através da tecnologia. Então esse é meu Ikigai e eu faço dessa a minha plataforma. Então eu trabalho para a Microsoft e a Microsoft também trabalha para mim, porque pela Microsoft eu consigo chegar nessa missão. Bacana, cara. E eu vou até aproveitar aqui para a gente começar, porque eu vou trazer uma palavra que, para me banalizar um pouco, que é o tal do propósito. Você trouxe o Ikigai aí, e vejo que não é a palavra, mas a forma como as pessoas estão utilizando hoje, para mim ficou um pouco banalizado. Parece que se você não tem propósito hoje, cara, parece que você não é humano. Cara, qual é o teu propósito? Eu não sei. Bicho, como você não tem propósito? Tu tá perdido? E é bem interessante, quando a gente fala de tecnologia, o senso comum, e aí eu vou trazer um senso comum bem amplo, é que existe pouco Ikigai, pouco significado da vida. E você trouxe o teu em um lado social muito falado, mas pouco vivido. Parece também que falar muitas vezes de inclusão é muito mais, abre aspas, para estar na vitrine, fecha aspas, do que uma realidade. Como é que foi essa construção sua, cara? Eu achei bem interessante. É bem legal a tua pergunta. Eu acho que a gente foi educado errado com relação ao tema da pessoa com deficiência, de uma forma como sociedade. A gente foi educado que uma pessoa com deficiência é uma pessoa com uma condição de saúde. Logo, uma condição de saúde de exceção. A própria Organização Mundial da Saúde tinha essa definição no passado, colocando a deficiência como uma condição médica, uma condição de saúde. E tempos depois, essa própria Organização Mundial da Saúde mudou a definição, e a definição ficou muito melhor, bem mais interessante. Aqui é o primeiro convite para todo mundo pensar. Então, pensar que não são as pessoas que são deficientes, são os ambientes e as ferramentas. É a escada que faz o ambiente ser inacessível para um cadeirante. O problema é a escada, não é a cadeira de rodas. O problema é do engenheiro, do arquiteto e do decorador que colocou uma escada naquele ambiente e fez aquele ambiente ficar deficiente. Caraca, arrepiei agora. Porque é um olhar bem diferente. É um olhar diferente. É você olhar... E olha que legal, quando você olha para o ambiente e para a ferramenta, você vê que isso é um problema a ser resolvido por um engenheiro, por um arquiteto, por um corretor, por um gerente de marketing. Qualquer pessoa que cria, mesmo um conteúdo, se você cria um vídeo sem legenda, o problema não é o surdo. O problema é o vídeo deficiente que você criou sem legenda. Se você criou um website que não está adaptado por um leitor de tela para uma pessoa cega, o problema não é o cego. O problema é teu site. Esse é o primeiro conceito a quebrar. Totalmente contra-intuitivo. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito, ele é muito interessante. E eu acho que a gente é vítima de geração quando você vive dentro de uma revolução.
A nossa geração passou de uma revolução industrial para a digital. Na revolução industrial, o objetivo que tinha de indústrias, de manufatura, era a média. É você produzir em escala para ter a normatização, o normal, a média. Então, a média era desejada porque se você atingisse a média, você ganhava escala, tinha um ponto de receita, de margem, tudo ficou na média. Então, pode perceber que as cadeiras são todas do mesmo tamanho, os assentos do avião são os mesmos, tudo naquele padrão. Por mundo digital, não funciona assim. A média não funciona no mundo digital. Então, no mundo digital, agora que vem um que eu chamo de pega-ratão e um ponto interessante que dá o ahá para as pessoas. Se você pensa que são as pessoas, são os ambientes e as ferramentas que são deficientes e não as pessoas. E aí você pensa na mentalidade do digital, não do industrial. O digital permite criar experiências personalizadas e individuais. Então, quando você vai criar uma app, você vai criar um site, você vai criar qualquer produto, não pensa na média no mundo digital, para a maioria. Não existe a média no mundo. O que você tem que fazer é pensar como criar uma experiência para o extremo. Se você criar uma experiência para uma pessoa com deficiência permanente, vai funcionar para uma pessoa com deficiência permanente, temporária, situacional e uma pessoa que não tem deficiência. Logo, imagina você está chegando num prédio com um copo de café na mão e teu laptop. E você chega na porta e a porta abre de uma forma automática. Aquela porta foi desenhada eventualmente por uma pessoa com deficiência, mas mesmo você naquela situação situacional está se beneficiando de um ambiente que foi preparado para um extremo, mas todo mundo tem essa experiência. Então, quem consegue entender essa conversa, não um aspecto social, mas por um aspecto de experiência, ela vê que tem um assunto muito estratégico por trás, que, se bem feito, inclui talentos com deficiência que hoje estão excluídos. Caraca, minha cabeça deu uma bugada aqui. Não, porque, cara, a inversão de papel que você trouxe, a mudança de olhar que você trouxe, pode ser óbvio, mas ela dá totalmente um significado à escada, ao banheiro, porque hoje parece, eu vou te dar de novo um senso comum, estou sendo bem amplo e recortando o meu pensar, mas muito mais trazendo um olhar da sociedade. Parece que colocar, por exemplo, um banheiro para cadeirante, putz, vou perder um espaço, caramba, que poderia ser aproveitado de uma outra maneira. Exato. Então, assim... uma acomodação. Perfeito. Eles chamam de acomodação. E olha só, você imagina que você é um corretor e trabalha numa organização com 300 pessoas numa imobiliária. Estou imaginando aqui. Levanta alguém. Alguém aqui precisa de acomodação? Eu aposto que ninguém vai levantar a mão. Que ninguém quer ser tratado de uma forma distinta e diferente. Perfeito. É um lado humano. Né? E olha que interessante. Uma vez uma conversa com uma ministra canadense de pessoas com deficiência. Eu estava num painel com ela, chama Carla Caltrow, lá no Canadá. Ela falou assim, a gente não deveria chamar esse assunto de acomodação. Deveria ser adaptação. Porque acomodação é feito sobre exceção. Ninguém levantaria a mão espontaneamente para dizer que eu preciso de uma acomodação. É tratado como custo. É um processo moroso. Quer dizer, ele não foi concebido para. E se você adapta um ambiente e cria esse ambiente para qualquer pessoa, qualquer ser humano com as suas habilidades ali, que elas possam participar, esse ambiente ele é muito mais convidativo. Você pode perceber que aqueles ambientes mais agradáveis são aqueles ambientes que são adaptados para diferentes habilidades. Então, a gente tem essa situação porque se trata nesse assunto hoje sobre um aspecto social. Quando eu falo desse assunto com outras pessoas leigas que não conhecem, falam, olha que legal esse trabalho que você faz. Eu conheço uma organização não governamental, eu conheço um padre, eu conheço uma igreja. Eu adoro padres, igrejas, organizações, fazem um trabalho excepcional que o setor privado e público não chega a atender. Mas não é isso. Peraí, olha, tem uma lei, você já ouviu falar da lei do PCD? Eu sei, existe legislação, que bom que existe legislação porque força pelo menos ou coloca regras no sistema, mas não é isto. O que a gente está falando aqui é de negócio. Existe um mercado consumidor de pessoas com deficiências que hoje não estão assistidas. O número, para assustar todo mundo, são 46 milhões de pessoas no Brasil.
20% da população do Brasil. Quero dar outro dado. 80% das pessoas com mais de 60 anos... Desculpa. 50% das pessoas com mais de 60 anos desenvolvem uma ou mais deficiência permanente ao longo da vida. Isso, 50% desenvolvem uma ou mais e 80% das deficiências permanentes as pessoas desenvolvem durante a vida. É um acidente de carro, é uma perda de visão, perda de audição. Como a população está envelhecendo, esse número absoluto de mercado consumidor só aumenta. E a gente ainda vive numa realidade de falar assim, bom, eu estou pensando em comprar essa casa aqui, poxa, mas tem escada, né? A minha mãe ou meu pai ou meu avô vão ter dificuldade. Então, é assim, né? Esse padrão. Esse banheiro aqui tem alguma coisa que a pessoa pode se segurar para... então não tem espaço. O banheiro é minúsculo para... Como é que um engenheiro, um arquiteto ou alguém que trabalha no mercado imobiliário se permite fazer uma condição dessa de uma forma declarada a excluir o mercado consumidor? Isso é quase revoltante. Porque cadê o lado humano nisso? Né? Quando você não inclui de forma intencional, você exclui pessoas, muitas vezes sem saber. Só que isso é sabido. E tá nem aí. Assim é o mercado, isso não vende, isso não dá dinheiro. Sei lá mesmo. Caraca, cara. Tem aquele momento de você respirar, de tomar consciência, de você se sentir você mesmo. Caraca, a gente socialmente, e eu tô me colocando nesse lugar, tá? Porque a gente olha, a gente fala, a gente se preocupa, só que a gente não vive. E aí eu tô falando, você usou um termo aí para mim muito forte, acomodação. Porque olhar para uma perspectiva, para uma outra perspectiva, não perspectiva de quem, abre aspas, tá normal, fecha aspas, normal no sentido social, né, desse padrão social, e ter essa visão como, caraca, poderia ter isso, poderia. Não, cara, não poderia. Exato. Né? E ter esse olhar dos extremos, porque, tipo, se eu tenho uma porta que vai entrar uma cadeira de roda, cara, vai ser muito mais confortável para todo mundo. Tá dentro do ambiente, vai gerar uma experiência melhor para todo mundo. Exato. E, para além disso, a pessoa que está ali precisando usar aquele ambiente, ela vai se sentir, não vou dizer nem acolhida, tá? Vai sentir, de novo, abre aspas, normal, fecha aspas, tão normal como eu, se é que existe, eu estou aqui no normal, bem, não pejorativo, mas de uma forma, abre aspas, didática, de entendimento daquilo que está no meu sentimento, daquilo que eu estou sentindo enquanto um bosta, de não estar preocupado, porque, de fato, cara, a gente fala de pandemia, de pessoas, de gente que ajuda a gente, mas até onde que vai isso real dentro de uma sociedade capitalista e tão pouco humana? Eu acho que o sentimento, a palavra é pertencimento. Pertencimento. Eu pertenço. Então, é muito fácil para uma pessoa com deficiência, e os exemplos ficam mais evidentes com uma pessoa com deficiência num determinado ambiente, porque você consegue ver, a gente chama... Tá fugindo a palavra em português, tô parecendo que é chique. Chama mismatch. Você não tem a interação com o ambiente, está desconectado. Então você vê que ali existiu a situação onde aquela pessoa se sente excluída, não pertenço. Então, para quem pensa sobre um aspecto de cultura, sobre um aspecto de organização, realmente pensa em pessoas, eu acho que o objetivo maior é esse senso de pertencimento. Como é que está esse movimento no mundo, assim? Porque... Só te interrompendo, mercado imobiliário no Brasil, vou te falar assim, existe um mercado paralelo aqui que, de fato, não vejo ninguém que despertou para esse mercado. Né? Mas existe algum movimento no mundo que já acordou para isso e, de fato, não é mais apenas, de novo, vou usar um apelo social, mas um apelo humano, um grito do cara, não é pro negócio, é para a sociedade. Para a pessoa. Sociedades, eu tive a oportunidade de morar 10 anos no Canadá.
e comprei e vendi imóvel lá. Tive uma experiência com o mercado imobiliário bem interessante e bem diferente da minha experiência aqui com o Brasil. A começar, quando eu encontrei a corretora, as perguntas que ela me fez eram relacionadas à minha vida, o que eu estava planejando, quais eram os planos, perguntas relativamente básicas de você tem filho, tem plano de ter filho, você já pensou que daqui, quando você comprar esse imóvel, tem que pensar na questão de escola da região, e a escola, e o acesso ao hospital, acesso ao transporte público, isso, assim, uma série de considerações que naquele momento nem passava na minha cabeça. E a pessoa comentou, olha, muito do que você está pensando está mudando de país, tem tanta coisa, deixa eu te ajudar com essa parte porque é minha especialidade, e eu entendendo para onde você está caminhando, eu vou poder te ajudar com isso, com isso, com isso. Então foi uma pessoa que primeiro me entendeu para depois oferecer ajuda. Aqui, quando eu cheguei, eu primeiro que todo e qualquer corretor que eu conversava, a pessoa pegava meu WhatsApp e começava a me entulhar com um monte de foto, com informação, com coisa assim. É uma brincadeira que a gente fala em inglês, spray e pray, né? Que você joga e reza que alguma coisa casa. E sequer perguntou minha situação, o que estava acontecendo, para onde caminhava. Tô nem aí, né? Mas nem aí. Aí que diferença faria eu conversar com um bot ou com uma inteligência artificial num site, conversar com uma pessoa que está pouco querendo ser humana, né? E outros também que buscavam muitas informações, mas a pessoa queria me vender. Ela não queria me ajudar a comprar. Eu acho que aí que pega, né? Como que você ajuda a pessoa a comprar ao invés de vender? Você vai fazer a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Então, se você se vestir no lugar da pessoa e a partir de lá, muda. Então, você me perguntou, lá fora as coisas estão mudando? Nesse aspecto que a gente conversou lá, também de inclusão, de acessibilidade. Sim, porque é um envelhecimento de uma população com dinheiro que exige mudanças de adaptação. Então, o mercado mais velho, que é o mercado dos boomers, que foi um mercado de uma geração que conseguiu montar uma aposentadoria com dinheiro, e lembrando que muitas pessoas que ficam mais velhas adquirem deficiência permanente, começou a exigir esse tipo de conforto e criar um novo mercado, e esse mercado começou a se disseminar. Então, lá fora já tem uma tendência maior das casas em si já terem rampa, tão básico, de um banheiro que um cadeirante consiga entrar nesse banheiro, acesso do condomínio onde você tem acesso em braille, acesso de saída de emergência que não é só um sinal de barulho, também é de luz, porque se for uma pessoa surda ela consegue entender que tem alguma coisa acontecendo. Então, ajustes de adaptação que vieram como inovação, como tecnologia, também como legislação que começa a mudar um escopo e as pessoas vêm e falam, nossa, o banheiro que nós tínhamos na casa de Toronto tinha uma forma de você poder segurar. Nos meus 10 anos, teve um dia que eu dei um escorregão que se não fosse aquela barra eu estaria quebrado ali. Né? Aquela barra me ajudou numa situação temporária. Eu falei, nossa, todos os banheiros deveriam ter isso. Né? Entendi. Então, eu acho que começa algumas tendências, e aqui no Brasil também. Tem alguns poucos exemplos, mas isso ainda é tratado como uma exceção, e por ser assim, talvez seja muito caro e não deveria. E vejo até como uma adaptação, né? Adaptação. Né? A gente está no mercado de adaptação, não no mercado, vou até usar assim, um termo bonito, tornar a experiência uma experiência boa. Né? De olhar o que eu preciso para que você possa me servir. Não você querer que eu me adapte naquilo que você está me oferecendo. Porque é meio louco isso, né, cara? Vou falar de mercado imobiliário. Hoje está todo mundo construindo prédios e buscando pessoas que se adaptam àquela moradia. Porra, não seria mais óbvio ou melhor eu entender o que você quer e já construir algo de acordo com a sua necessidade? Ou outra forma. Como é que eu crio para o extremo? De novo. Faço para o extremo. Como esse prédio ele vai ser muito fácil e convidativo e adaptado em todos os sentidos por uma pessoa com deficiência de mobilidade, por uma pessoa com deficiência de aprendizado, por uma pessoa com deficiência de visão, de audição, e faz para todos. Porque se você fizer para todos, você pega de novo o espectro do permanente, temporário e situacional, e a pessoa que não tem deficiência ela vai estar num ambiente que é super convidativo e super fácil para ela. Ela, além de poder
manejar e interagir com esse ambiente de uma forma, por exemplo, se ela está com todas as habilidades dela de tocar, de ver e tal, ela pode usar um assistente de voz, que é fundamental para uma pessoa que não tem mobilidade, por exemplo, né? Um exemplo, o Alexa, um Google, aqueles assistentes de casa, eles são fundamentais para uma pessoa que não consegue se locomover. Mas também é muito legal você trabalhar e interagir com todos os teus, com todas as tuas habilidades com o ambiente. Ele fica muito mais convidativo. Né? Então, seria uma recomendação para um engenheiro, para um arquiteto, para um design. Convide essas pessoas para fazerem parte do projeto. Não imagine como que, deve ser assim, vou fazer. Não, não. Contrate um engenheiro cadeirante. Contrate um engenheiro surdo. Contrate um engenheiro cego. Eles falam uma frase que eu adoro, que é nada sobre nós sem nós. Que são essas pessoas expert para dizer o que funciona e não. Cara, eu lembrei agora de um comercial, eu não vou lembrar agora de quem é o comercial, que ele começa com um cadeirante no shopping center, andando no shopping. Vou te mandar esse vídeo. E são várias cenas desse cadeirante no shopping. Várias cenas. Então ele está andando, movimentando no shopping. Num determinado momento, eu até arrepio, ele faz uma passagem que a cadeira trava. Isso que a cadeira trava, o cara pega e levanta. Faz entender que o arquiteto que estava sendo de fato a pessoa que ia usar aquele ambiente, qual a experiência, como que seria essa movimentação. Foi o que você disse. Contrata a pessoa, não imagina como é que vai ser, exato, né? Porque contrata, né? Você não substitui a perspectiva. Uma coisa é a tua perspectiva. O que eu aprendi convivendo, e um fato curioso, eu tenho um irmão que nesse processo todo que eu me especializei, o meu irmão sofreu um acidente e perdeu parte da perna, ele usa uma prótese. E a parte para mim que eu acho curioso nesse aspecto é que ele usa uma tecnologia assistiva que permite que ele interaja com o ambiente, assim como um óculos. O óculos também é uma tecnologia assistiva. Então, os corretores que estão ouvindo aqui vendo a gente, que usam óculos, há 100 anos atrás, eram classificados como pessoas com deficiência. Muitas delas não conseguiam ter emprego porque usavam óculos. Muitos dos óculos eram todos iguais. Preto, pesadão, feio, né? Aí entrou uma pessoa com design que falou assim, não, os óculos não precisam ser assim. Você pode fazer um óculos roxo, vermelho, amarelo, de uma armação X, PTO, em forma de estrela, colorido, do jeito. A gente conhece hoje pessoas que não precisam usar óculos, mas usam porque é uma forma delas se expressarem. E a gente olha hoje para as pessoas e não para o óculos. Por que a gente ainda olha para a cadeira de rodas e não para a pessoa? Por que a gente ainda olha para a prótese e não olha para a pessoa? Qual é a diferença de uma cadeira de roda, de uma prótese, de uma bengala em relação a óculos? Nenhuma. São tecnologias assistivas que ajudam as pessoas a interagir com os ambientes. Isso eu estou falando no espaço físico. Tem o espaço online também. O leitor de tela, o mouse adaptativo, tem um monte de tecnologia assistiva que permite essa conexão com a tecnologia no mundo digital. Então, eu não sei, eu acho que esse tabu a gente precisa derrubar para todo mundo entender esse potencial desse mercado consumidor gigante que hoje não é assistido. Entender que quando você cria experiência com esse mercado, você expande e se diferencia no todo. E pensando em quem quer vender, quem quer criar boas experiências, quem quer se diferenciar, que mercado? Quem está se diferenciando nisso hoje? Quem? Vamos sair aqui, passear aqui em São Paulo para ver novos empreendimentos aqui. O que a gente vai encontrar? Vamos chegar, já vai ter uma escada. Ah, não, a gente está pensando, aí você vai ver lá no canto, lá ele faz uma entrada de rampa. Por que não faz na frente? Já mostra que você pensou nisso. Não fez por exceção lá no fundo, lá porque tinha um espaço. E fez um jeitinho. Tem um hotel aqui num grande shopping aqui em São Paulo, que um dia eu vi uma rampa adaptativa que eles fizeram, que eu tô para ver alguém conseguir subir aquela rampa. Eu desafio qualquer um para tentar subir aquela rampa, que foi feita dentro de um hotel chique. Que fala assim, como é que a gente chegou nisso? Eu vou dizer assim, que reflexos de sociedade é esse que a gente vive, vou usar o seu tempo, como é que a gente chegou nisso? E aí eu trago para mim a responsabilidade, porque aí eu vou trazer para mim, não vou dizer nem para o arquiteto desse hotel, para o engenheiro desse hotel, cara, eu, enquanto pessoa, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, como é que eu estou me incluindo, como é que eu estou me socializando,
Porque eu acredito que a mudança está exatamente em parar de... Eu estou falando de mim, tá? De mim. Porque perceba que a gente trabalha numa empresa de tecnologia e a gente até agora não falou de tecnologia. Mas eu acho que esse é o grande ponto hoje, que as pessoas não estão percebendo que tecnologia é uma vassoura, um martelo. Não deixa de ser uma ferramenta e uma tecnologia de sua época. E tanto o martelo e a vassoura, se você fizer com bom uso, varrer, você está fazendo bom uso, você der com a vassoura na cabeça de alguém, você está fazendo algo errado. Não é diferente de tecnologia, de tudo que a gente está ouvindo hoje de inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ferramenta. Com bom uso, ela faz coisas maravilhosas. Ela permite que eu fale. Daí existe a tecnologia que a gente chama de fala para texto, que ela já traduz em algoritmo, no idioma do português, tudo que eu falo em legenda em tempo real. O sistema por trás ela pode já traduzir isso em mais de 100 diferentes idiomas. E em tempo real, todas as pessoas surdas, letradas e pessoas de qualquer idioma conseguem me ouvir ao vivo. Esse é um bom uso de inteligência artificial. Tem uso de inteligência artificial para ficar fazendo as pessoas ficarem brigando em algoritmo, em redes sociais para ganharem like, ganharem comentário e acharem que o mundo está ali naquele mundo de um algoritmo pré-estabelecido, onde fica brincando com as pessoas e elas despendendo o tempo delas em coisas que poderiam ser despendidas de uma outra boa forma, né? Então, de novo, esse exemplo da tecnologia é uma ferramenta e a discussão ela tem que ser humana. Se você não entender de humano, se você não tiver uma relação de empatia e compaixão como humano, de que vai valer tudo isso? De nada. Eu aprecio o teu francês, assim. Cara, mas, putz, eu fico... E aí eu vou trazer o seguinte, de novo. Qual será que falta o despertar? Porque, de novo, é sensível. Quando a gente para, respira, toma consciência, observa. É sensível. Parece que reaparece a emoção humana, só que saiu da porta. Parece que a gente vira um robô de novo, entra no piloto automático. E o ter, e é como que eu vou usar o algoritmo para viralizar um vídeo, como que eu vou usar o algoritmo, não sei o que. Agora tem a inteligência artificial, agora o que vai acontecer? Aí começa a vir o apocalipse, profissões que vão acabar. Meu Deus, o que eu faço? Para onde que eu estou indo? Eu estou atrasado, eu tenho que não sei o quê. Então, hoje é disputa pelo like, é disputa por viralizar, é disputa pelo conteúdo raso, bicho. As músicas hoje são músicas que são pensadas minuciosamente de como vão viralizar em redes sociais, aí TikTok enfim, são pensadas para isso. Então, cada vez mais a gente está vivendo robotizados e parece que a gente está gostando. Eu acho que o extremo hoje está cada vez mais distante. E aí eu vou trazer, e aí de novo, eu te ouço, eu me coloco, em todo momento eu estou me colocando como personagem da história e não como observador da história. Então, assim, por vezes aqui, eu falei, aquela porrada, assim, aquela sensação de caraca. Um clique. Aquela sensação de, cara, porque a gente sempre tem uma visão distorcida da nossa personalidade, né? A gente sempre pensa que a gente é mais bonito do que a gente de fato é, melhor do que a gente de fato é, mais inteligente do que a gente de fato é. E a gente sempre, de alguma forma, trazendo de novo para mim, como personagem desse nosso bate-papo, falo, cara, mas eu sou um cara diferente. Ouvindo você, eu falo, cara... Eu acho que é legal o canal que você cria, esse tipo de conversa, é interessante. Eu acredito muito, eu converso, quem me conhece sabe que eu sempre falo dessas palavrinhas de referência e perspectiva. Ter a referência e a perspectiva. Uma vez que você consegue algumas outras referências e você está aberto a ouvir, a aprender, a conhecer,
você vai criando outras referências e dessas referências partem perspectivas do que você pode fazer. Então, é muito legal o trabalho que você faz de trazer boas referências e perspectivas para profissionais da área que você atua, para que essas pessoas do seu lado, da sua perspectiva, do seu ponto de vista, consigam ali projetar possibilidades, fazer diferente e criar impacto positivo. Então, dessa conversa aqui, se a gente já conseguir fazer com que profissionais se conscientizem e a gente, Brasil afora, consiga criar mais inclusão no mercado imobiliário para talentos com deficiência, sejam próprios profissionais com deficiência que possam ingressar nesse mercado e atuar, como também influenciar o mercado imobiliário para que ele seja inclusivo para essa população, bingo, valeu mais qualquer coisa. Então, o trabalho que está sendo feito aqui, divulgado em rede social, utilizando meios de tecnologia e tal, ele está tendo um fim muito nobre, muito legal. Então, focar nisso, ao invés do disco que vende, da música e tal, é um caminho. Ele é mais árduo, mas ele conecta com as pessoas corretas. Eu diria assim, se de tantas pessoas que podem assistir ou ouvir a gente, se tiver uma ou duas que deu clique, uma ou duas vai fazer diferença em outro lugar. Você comentou antes um lado do ambiente de um prédio, de um apartamento, de um ambiente ele ser feito de uma forma que as pessoas precisam se adaptar a ele. O algoritmo e tecnologia não é muito diferente, não. O algoritmo, o que é um algoritmo? É um código que se escreve, é uma expressão de uma opinião de um ser humano com relação a determinado assunto. É uma composição de dados para fazer esse modelo validar. Então, um modelo de inteligência artificial, machine learning, deep learning, agora que a gente está falando de generative, ele basicamente tem esse conceito, que é um código escrito, dando comandos para um computador, validado por dado, e conforme ele vai fazendo isso, ele dá um resultado. Então, se você faz um código enviesado é a resposta também. Se você faz um código, mas você não tem dados representativos para esse modelo errado, ele também vai sair. Então, a gente hoje, com várias tendências de tecnologia que estão acontecendo, a gente está caminhando hoje para uma situação fascinante, disruptiva. A gente chama isso de uma outra revolução acontecendo nesse exato momento. Tem pessoas que nem se adaptaram ainda à revolução anterior, mas nesse exato momento, que é cada ser humano poder criar o seu próprio algoritmo. Como isso? A gente sai do modelo que a gente está falando de autopilot para copilot. O que é isso? No modelo autopilot, é aquele modelo da casa, do prédio, que já está estabelecido, e ali você pode interagir com esse ambiente diante daquilo que já está dado. O algoritmo no computador do autopilot é isso. Se você está numa rede social, para você conseguir fazer isso, é esse padrão, porque o algoritmo foi treinado desta forma, nessa configuração com esses dados. No modelo Copilot, qualquer indivíduo e qualquer ser humano, ele vai ter a possibilidade de criar programas, apps, o que a pessoa imaginar através de um assistente, que é uma inteligência artificial, que vai poder ajudar essa pessoa a criar coisas do nada. Então, deixa eu tentar dar alguns contextos. Imagina assim, se você é um piloto de avião, você tem um copiloto. Você precisa de determinadas informações para o teu plano de voo, para desviar de uma tempestade, altitude, combustível, peso, na cabine, se alguém está com alguma coisa, você tem essa informação. Se você é um corretor de imóveis, por exemplo, você vai poder ter acesso você mesmo pode inventar ou alguém pode criar uma solução personalizada de um copiloto para o mercado imobiliário, por exemplo. Então, essa pessoa ela vai chegar, por exemplo, apareceu uma venda de uma casa numa determinada região. Ela pergunta para esse copiloto, me passa quais são as referências das últimas casas nessas metragens que foram vendidas, suas condições e qual é o perfil de famílias que vivem nessa região. O copiloto te dá isso em 3 segundos. Se eu for posicionar essa casa, qual é o perfil de famílias ou de pessoas mais adequada? Existe alguma fábrica, existe alguma indústria, algum serviço, alguma empresa perto que pessoas desse perfil possam, empresas tais. Essas pessoas, elas moram aqui na região, elas procuram esse tipo de coisa, Você tem
toda uma informação de um copiloto que te traz uma inteligência que vem de um banco de dados hoje vasto da internet, que te ajuda nesse dia a dia que você pode criar ali uma solução personalizada de uma venda de um prospect de uma casa que entrou. Estou dando só um exemplo. Então, imaginar que esse copiloto hoje, ele vai ser um copiloto por um profissional corretor, vai ser um copiloto para um médico. O médico ele pode estar no leito. Tem um médico chamado Dr. Gabriel Variani, ele tem uma empresa chamada Protecting Brain Save Feature, aqui do Brasil. Ele é um neonatologista, e a especialidade dele é asfixia perinatal, que é quando o bebê ele nasce, por algum acidente, o bebê não chega oxigênio no cérebro, e ele tem um procedimento bem específico que precisa ser feito naquela hora, naquele momento, para salvar o bebê. Tá? Ele já monitorou e salvou 7.500 bebês até agora. E a missão dele, do mundo, do Ikigai dele, é acabar com a paralisia cerebral no mundo. Porque é uma das maiores causas de paralisia cerebral, a asfixia perinatal. Como que ele está usando hoje a tecnologia? Toda essa experiência dele lidando com 7.500 bebês gerou o maior banco de dados do mundo de monitoramento de bebês recém-nascidos. Aqui um brasileiro tem o maior banco de dados do mundo de bebês recém-nascidos. Ele está trazendo inteligência artificial para pegar todo esse aprendizado de banco de dados para estender um copiloto para qualquer neonatologista do mundo inteiro ter um assistente para ajudar em situações críticas para salvar bebês com asfixia perinatal. É um caminho que ele está seguindo como tecnologia do uso de inteligência artificial para salvar vidas. Então, é simplesmente, não sei para quem está ouvindo, é fascinante o caminho que a gente caminha, das possibilidades que tecnologia e inteligência artificial traz para resolver problemas que a gente nunca imaginou antes. O que a gente está chamando isso de revolução? A gente tem, especialmente tecnologia, e eu vim da era do PC a gente entrou na era da internet a gente entrou na era da mobilidade combinada com redes sociais, e dessa a gente passou para o começo da inteligência artificial e hoje a gente está na era da revolução da inteligência artificial. Hoje, esse momento que a gente está falando aqui, 2023, é o momento da nova tecnologia que a gente chama de tecnologia generativa, que é esse copilot que eu comentei, o copiloto, né? E isso vai revolucionar tudo. Vai mudar totalmente a forma como a gente interage e faz negócios e muda. A gente vai passar por uma série de conversas como sociedade, economia, educação. Como se educa uma criança que ela, do tablet do celular dela, ela tem acesso a esse banco de dados gigante, que qualquer pergunta que ela faz, ela tem uma resposta que talvez o professor ali não tenha na hora. Será que esse sistema de educação vai ter que mudar? São discussões essas que a gente está hoje passando. E eu imagino, são discussões que vão chegar também para o mercado imobiliário, para os corretores. Como é que a gente vai poder fazer o bom uso dessa tecnologia para resolver problemas que até hoje a gente não resolveu? Pô, é bem forte de novo. A forma ampliada do negócio, do uso das informações, de uma forma onde sai o quanto que isso, de quanto eu vou ganhar com isso, de como que eu vou ganhar like com isso, para um lugar muito mais de como que eu vou fazer o outro se sentir melhor com esse recurso que eu tenho. E aí eu vou trazer uma coisa que me chamou a atenção, eu vou para a sua história do Canadá, e vou fazer um recorte aí do médico, cara, que é surreal isso que você disse. É surreal e é brasileiro. É brasileiro. Né, cara? E inúmeros bons exemplos. Esse é o lado legal. O lado que hoje, o mundo como a gente está nessa sincronia. Antigamente tinha uma novidade que saía, sei lá, em Berlim, Nova York, Londres, demorava uma vida para chegar no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. E eu lembro meus parentes lá no interior de Santa Catarina, mais tempo ainda. Hoje a novidade saiu, puf! Tá? O meu tio que mora numa cidade pequenininha, de 10 mil habitantes, no oeste de Santa Catarina, ele tem acesso ao mesmíssimo tempo que o PhD em Munique. Né? Isso aí. E se você entende essa tendência e você está fazendo bom uso de tecnologia, essa inovação ela pode vir de qualquer lugar do mundo hoje. Legal. E aí eu vou trazer o seguinte, aqui no IQR, a gente tem um trabalho bem forte, busca levar uma comunicação de humanização da relação imobiliária. E
que é humanização? Porque foi muitos inputs, muita informação que você trouxe para mim, e aí agora eu estou no lugar de respirar e de ampliar até a minha perspectiva mesmo, tá? Então, assim, de novo, o meu silêncio me coloquei por diversas vezes e foi bem interessante essa narrativa, tá? Bem interessante. Me fez repensar e me reposicionar, questionar muitas verdades. Verdades são efêmeras, mas é legal a forma como a sensação, a emoção, ela tomou aqui e ampliou algumas perspectivas do Guilherme como pessoa. Tá? E isso é interessante. E aí, incluindo agora que o mercado imobiliário, eu me coloco. Hoje, a gente aqui no QE, a gente está ainda discutindo, por exemplo, cara, e você trouxe isso, desfoca do imóvel. Olha a pessoa como ser humano com emoção. Por trás da fala financeira dela, existe tanta coisa ali por trás que você podia estar interessado em saber, tanta coisa por trás ali que você podia ter interesse de fato, para que você possa entender. E eu falo que imóvel é uma associação que a gente faz, porque quando a gente fala assim, quero comprar 3 dormitórios, existe uma associação que 3 dormitórios está resolvendo algum tipo de problema, que lá atrás aconteceu um evento, enfim. Só que ainda, e aí eu vou colocar, eu vou falar de mercado imobiliário, que é onde a gente está atuando. Existe uma cultura ou um senso comum, e é interessante isso, que a pessoa fala que está consciente, tipo, eu te faço pergunta, a minha consciência, ou a minha pseudoconsciência fala, mas eu estou interessado em saber qual é o seu problema. Só que, na verdade, quando a gente vê isso para a prática e a forma como descarta uma pessoa não condiz, não é congruente com aquilo que muitas vezes ela fala que é a consciência de realmente ter o interesse em saber sobre a pessoa. E você trouxe a sua experiência lá no Canadá, bem diferente que a experiência do Brasil. Cara, eu sou um defensor, eu vou usar assim, eu acho um absurdo a forma como se utiliza o WhatsApp, a quantidade de links que se envia, a forma como se envia, o cliente tem de fazer toda a jornada de compra sozinho, é uma frustração, é uma experiência muito ruim na maioria das vezes. É claro que existe exceções, existem empresas que estão fazendo a diferença, mas em regra ainda é muito, cara, não tem pessoa. Não tem uma conexão de um canal que a pessoa celebra quando conseguiu o número de telefone e um canal para ficar mandando foto, informação e pedindo informação. E o lado leigo, que poderia ser do próprio corretor a apoiar o potencial comprador, a não compartilhar documentos, RG, CPF, às vezes cartão de crédito, informações pessoais no WhatsApp. Para onde vai essa informação? Para onde vai? As pessoas estão se perguntando. Quando você compartilha uma informação, para onde vai essa informação? Se você já ficou chateado alguma vez que você foi visitar um apartamento mobiliado de um empreendimento, que alguém ia subir um prédio, e você fez o acidente de ter dado o teu e-mail, e esse e-mail ter caído num banco de dados. Eu estou comentando porque eu até hoje, depois de uns 15 anos, eu ainda fico jogando e-mail para a caixa de lixo, porque algum corretor pegou esse e-mail inadvertidamente de uma construtora e espalhou isso no mercado. Fazem isso com o seu e-mail, fazem isso com o seu RG, fazem isso com o seu CPF, faz isso com todas as suas informações pessoais, incluindo meios de pagamento que você tem. E você mesmo está dando essa informação sem saber através do WhatsApp. Eu acho que a maturidade que a gente vai precisar adquirir é das pessoas entenderem o valor e a importância dos dados pessoais e da privacidade. Né? Nesse mundo de inteligência artificial, esse mundo de inteligência artificial só funciona se os dados forem dados que são validados pelo algoritmo e certos.
E se você tem acesso a dados cruciais, o que se faz com esse dado? Um exemplo, a gente fala muito de responsabilidade em inteligência artificial. Vou dar um exemplo. Eu participei de um projeto dentro da Microsoft. Em 2020, nosso time ganhou um hackathon global da Microsoft. Vou te contar, nem eu acredito como a gente chegou lá, mas ganhamos. Eu e mais um time de 8 pessoas ao redor do mundo para ajudar pais com crianças com epilepsia, com crianças que têm convulsão durante a noite. Bem específico, é de um amigo italiano que também é missionário em acessibilidade, a gente se conhece e gosta, chama Roberto D'Angelo. Recomendo ver o TED Talk, se a gente puder depois colocar um link do TED Talk dele, é maravilhoso. Ele conta a história do filho dele, Mário, que passou por asfixia perinatal. Depois ele teve isquemia, perdeu 40% do cérebro e tempo depois ele desenvolveu paralisia cerebral e epilepsia. Bom, a gente criou uma solução com o Apple Watch que monitora e coleta informações biométricas do corpo, temperatura, batimento cardíaco, sono, todas essas informações já são coletadas por smartwatches. E uma outra tecnologia que era o que a gente chama de video diary. E eu fiquei incumbido de validar esse algoritmo com dados. Então a gente precisava de famílias com crianças nessa situação para testarem, para a gente poder validar o modelo. Muito difícil achar crianças com convulsões de epilepsia tônica e clônica generalizada que acontece durante a noite, 1 a 2 por mês, em crianças de 5 a 12 anos. Era muito específico. E eu, como um cara de marketing, fiquei buscando isso de outras formas, traduzi o nosso kit em vários idiomas e a gente conseguiu das 150 famílias de 23 países. Uma família do Sri Lanka não ativava. E aí um dia eu marquei uma conferência com eles para entender. Quando entrou na conferência o pai, a mãe, eu, aí na época na pandemia, estava em Toronto, o pai falava inglês muito bem, ele perguntando, e os meus dados? Para onde vai? O que vão fazer? Mas como que é? Como que é a criptografia? Esses dados depois eles vão ser deletados, eles vão ser armazenados, vão ser... Ele estava preocupadíssimo. Daí, depois que eu fiz todas as perguntas, mostrei para ele que está tudo seguro, os dados vão estar super protegidos, ele... Deixa eu te contar, na vila que a gente mora aqui no Sri Lanka, ainda existe uma cultura, não sei se é por religião ou o quê, que crianças que têm convulsão são tidas como crianças que recebem espírito do mal. E culturalmente o que eles fazem, eles eliminam esse ser humano, eles matam esse ser humano. Queimam a casa, inclusive, para afastar esse demônio da sociedade. A gente vive aqui numa zona rural. Ele falou, você tem noção que pode acontecer com meu filho e com a minha família se essa informação vazar? Eu fui em outras situações onde a gente foi tentar vender o projeto, tinha indústrias de seguro e área médica falando assim, consigo esses dados que vocês estão trabalhando? A gente, por quê? Não, porque a gente pode refinar o nosso modelo de venda dos nossos medicamentos e tal. Mas quem me garante que você vai saber que essa pessoa, por exemplo, tem alguma doença específica e na hora de você precificar um seguro, você eventualmente nem passar o seguro para essa pessoa porque você tem uma informação privilegiada dela. Ou você tem uma informação que pode casar. Então, esse aspecto de informação, ele é estratégico, é importante sobre um aspecto de oferta e demanda, só que existe um cuidado, precisa ter um cuidado dos dois lados para entender que se todas essas informações forem públicas, pessoas podem ser perseguidas, pessoas podem ser excluídas. Então, toda essa nossa conversa de inclusão, ela só piora. Então, esse cuidado para dizer assim, dados e segurança hoje são 2 pré-requisitos nessa conversa dessa nova era que a gente está caminhando para a tecnologia. E é um convite para quem está ouvindo aqui como um corretor e falar assim, poxa, isso é do mundo de tecnologia, isso aqui não é meu. Não, esse é do teu mundo. Tecnologia faz parte também. E é um convite para todo mundo estudar e aprender esse novo mundo, porque é para lá que a gente vai caminhar. E terem corretores que sabem dessa situação toda e poder agir de uma forma proativa, orientando seus clientes também nesse aspecto digital, é uma forma de diferenciar, é uma forma de empatia, de compaixão, de ajudar essa pessoa que está procurando um lar para morar, mas também evitando riscos que podem correr em todo esse processo. Como seria agora o corretor para atender o Wagner? Um corretor para atender um Wagner? Uma pessoa que consegue dar o clique de confiança. E como é que você perceberia... Como é que você... Vou botar que eu sou corretor. Como é que você evidenciaria
clique de confiança? Boas perguntas. A pessoa me perguntar, começa assim, como é que você está? Tá tudo bem? Mas eu não assim, e aí, tá tudo bem com você? Já percebi que a pessoa não tá. A pessoa me olha no olho e fala, e aí, tudo bem com você? Obrigado por você ter conversado comigo. A pessoa está buscando um contato humano comigo. Ela está fazendo o melhor que um humano pode fazer, que é se destacar como humano. Falar comigo, conversa comigo. Deu esse clique e genuinamente conseguir conectar para... a gente como humano, a gente tem essa habilidade de compaixão, de empatia. Eu comento muito que recentemente eu passei em processo de separação e fui procurar um outro lugar próximo, toda uma situação de estresse e separação. Não teve um corretor que soube que eu estava me separando. Tão básico. Era 2, 3 perguntas a pessoa poderia saber. E poderia me ajudar em tanta coisa. Eu fui por conta. Eu achei meu próprio... Toda a jornada foi Eu fiz sua. por conta. Eu fiz por conta. Demorou mais tudo. Eu fiz por conta. Cheguei até o ponto quase de achar o próprio proprietário e falar, vamos falar direto, porque eu que já fiz tudo. Não, eu tenho uma corretora aqui. Aí entrou a corretora, uma querida. O começo foi meio difícil, mas depois eu fiz amizade com ela e tentei também dar umas boas orientações para ela. Olha, se você tivesse falado isso, se tivesse feito isso, a gente poderia estar num outro apartamento, num outro imóvel. Você poderia ter ganhado até mais comigo. Mas estamos aqui numa relação transacional agora. E assim tá. Então, uma dica para quem está ouvindo é de uma forma genuína. Não começa a dar bom dia para todo mundo de uma forma à toa. Pensa você de uma forma consciente de estar presente e falar assim, mais do que vender um imóvel ou trabalhar em locação, eu estou ajudando pessoas a realizar projetos. Eu estou ajudando pessoas a passar fases determinadas na vida. É um casal que está tendo um filho, é um casal que está se separando, é um casal que está mudando porque perdeu algum ente querido e está indo para uma outra cidade. É uma família que o pai e a mãe faleceu e eles estão fazendo o que eles chamam lá fora downsize, estão saindo de uma casa grande para uma casa pequena. Como é que vai fazer caber tudo que estava naquela casa agora num apartamento pequenininho? Como vai ser a adaptação de uma pessoa que morou 40 anos numa determinada... Tem tanto sentimento, tem tanta coisa a se trabalhar num aspecto humano tão mais importante nesse processo, e a pessoa está com o WhatsApp mandando foto do banheiro. Não dá, né? Deixar para o pessoal responder. Porque aí eu vou trazer para você. Muitas vezes, quem está ouvindo a gente está com temperatura e pressão regulado. E muitas vezes vai estar dizendo, eu não faço isso. Eu sou diferente. E aí eu vou trazer de novo, por vezes, na nossa conversa, eu falei, eu sou diferente, eu não faço isso. Até que eu me permiti respirar, ampliar e sair do lugar do justificar e vir para o meu lugar de ser humano, mas não do ser humano do Guilherme, ser humano do outro. Perdão? De sair do lugar de fragmentado, eu e você, de ser nós. Tá entendendo? De ser um. E não de ser eu e você. E aí é um convite que eu faço para quem está ouvindo a gente, porque para mim, a gente fala muito isso aqui dentro, não existe o certo, o errado, o bom, o ruim. Essa dicotomia social, para mim, ela é muito mais uma prisão do que uma liberdade. Eu acredito que a gente é tudo, tá vendo? E se permitir, tá? Ouvir isso que está sendo falado. E, de novo, cara, o mais interessante dessa conversa nossa é que, cara, quem está ouvindo a gente, quando eu falei assim, diretor da Microsoft, você vê que a gente está, não sei quanto tempo a gente está conversando, o papo fluiu de uma forma e que muitas vezes está todo mundo pensando, querendo falar de inteligência artificial, e eu comecei falando, vamos falar de presente, passado, futuro, para onde a gente vai, e aí eu vou chegar aqui na minha conclusão de presente, passado, futuro, para onde a gente está indo. Bicho, a gente está indo para onde a gente sempre foi, e vou dizer, de tudo aquilo que eu ouvi, e faz muito sentido na minha vida, para a semente, tá me entendendo? Para a origem lá, cara, porque no final de contas, o que está faltando, e aí eu vou usar o seu termo, é olhar no olho, mas não olhar no olho do interesse. O que você tem para me deixar? Né? O que você tem? Como é que eu posso usar do seu conhecimento? Como é que eu posso usar da sua informação? Como é que eu posso usar
desse recurso seu. Né? Então, sair... O termo seria consciência, né? Uma consciência. Está consciente. Está consciente. Né? Consciência, ela envolve vários aspectos. Está presente. Então, eu estou consciente do que está acontecendo. As pessoas estão no automático. Estão no automático. Porque quando você trouxe ali, eu te perguntei, como é que seria esse corretor? Aí você trouxe. Cara, o cara vai me perguntar, ei, cara, tudo bem? Mas não é o tudo bem, vamos ver apartamento. O não, né? O tudo bem do automático. Do automático. Não, é o tudo bem. Cara, tudo bem, tá você bem percebe mesmo. Quando eu estou conversando aqui com você, a gente está conversando, a gente está conectado. Eu não estou aqui. Eu estou realmente contigo, porque eu sei que teu intuito é passar coisa boa para a audiência e tem um esforço meu de falar assim, poxa, isso é importante, isso é relevante. Então, essa conexão que a gente está tendo aqui, replica para as pessoas também. Tem essa conexão com o seu potencial cliente. Se não deu esse clique, seja por um receio da outra pessoa, deu tempo para essa pessoa. Perfeito. Trabalha nesse aspecto de conexão que pode dar um bom resultado. E o grande lance é isso, porque quando você trouxe o tudo bem, me pergunta, vê, cara, foi automático na minha cabeça e é totalmente contra aquilo que eu acredito, mas vendo na cara. Mas o cliente hoje não tem tempo mais. Se eu me preocupar com o meu cliente, ele não tem tempo, ele quer resolver o problema dele. Então, esse senso comum ou essa fala, eu vou trazer a provocação. Será? Respira. Geralmente a compra de uma casa é a decisão mais importante que muitas pessoas fazem na vida delas. Será que ela não tem tempo? Isso aí. Será que ela não tem tempo ou será que... Aí eu vou dizer, eu tenho uma frase aqui que fala assim, nunca é sobre o outro, sempre é sobre você. Então, nunca é sobre você, sempre é sobre mim. Então, o Wagner não me dá tempo. Não é questão dele não me dar tempo, é sobre mim. Né? Então, trazer para mim a responsabilidade. E não é sobre a pessoa dar o tempo. Então, como que eu me torno, de fato, uma pessoa interessante ao olhar do Wagner para que ele consiga entender que o tempo, que essa conexão vai ser importante na jornada, ao encontrar imóvel, seja para alocar, seja para comprar, como que eu me torno para você interessante, como é que eu faço você observar isso. Porque, de fato, o que você mais quer, cara, é resolver o problema. E é frustrante essa relação, não somente no mercado imobiliário, a relação humana, ela existe uma projeção de expectativa que tem frustrado muito, eu acho, e aí, de novo, é o meu olhar, tá? Que a frustração é muito mais em cima de uma expectativa que eu crio sobre você do que realmente você me disse que você seria. Tá me entendendo? E isso, enfim, mas é bem interessante. Eu quero registrar aí, não somente para o corretor, mas para o dono de imobiliária, porque o dono de imobiliária, que aí eu vou trazer, que é o gestor que está orientando, e vou deixar aqui uma porta para você, só para a gente puxar esse assunto, cultura. Né? Porque eu percebo ainda a cultura, ela existe, ela está aí. Talvez você, gestor, não está sabendo como ela está sendo vivida, mas ela está aí. Né? E a cultura, ela diz muito sobre tudo isso que a gente está falando aqui desde o início. E eu te faço uma pergunta. Tudo que você disse, experiência de gente, de humanidade, dos extremos, tá? Como é que a gente, enquanto gestor, como é que eu consigo, ou qual seria o caminho dessa cultura minha ser percebida, vivida, e que eu conseguisse atrair pessoas que convergem com isso? É uma excelente pergunta. Proximidade, ela gera empatia. Proximidade gera empatia. O que eu quero dizer com isso? Se você está próximo de uma pessoa que não é parecida com você, uma pessoa diferente, vamos falar no aspecto de diversidade. De vez em quando você vai numa imobiliária, só tem corretores homens, não tem corretor mulher. Você não tem representatividade de LGBT, você não tem representatividade de etnia, de cor, de pessoas com deficiência ou não. A primeira dica que eu daria é: convide a diversidade para fazer parte
do seu quadro da fábrica, do seu próprio... Vamos imaginar que numa imobiliária, se eu sou um gestor dessa imobiliária, tenha um profissional cadeirante, tenha um profissional surdo, tenha um profissional cego, tenha um profissional XPTO das suas diversas características e possibilidades humanas. E faz do seu próprio local um local para você aprender em conjunto essa boa interação. Porque se você faz do seu próprio local um local que funciona, que é inclusive que é adaptado, os produtos, as conversas, a postura de quem lá trabalha já vai emanar isso para fora. Então, fazer da sua própria fábrica a forma é o caminho. E dali gera uma série de aprendizados e empatia que você distribui esse conhecimento para pessoas que não tiveram a oportunidade, por exemplo, de estudar com uma pessoa com deficiência, é um exemplo. Ela, no ambiente de trabalho, ela vai entender que, poxa, essa pessoa que é surda, ela prefere, quando falar comigo, para eu estar na frente dela para ela fazer leitura labial. Outra pessoa requer um intérprete de Libras. E se eu tiver um dia um cliente surdo, eu posso levar a minha corretora com um intérprete de Libras e criar um serviço diferenciado. Vai falar, mas é tão específico? É tão específico, talvez, se você colocar isso em números, você vai poder se diferenciar de uma forma, que eu estou dando aqui só o exemplo de um aspecto de surdez. A grande mensagem é proximidade gera empatia, faz do seu próprio ambiente de trabalho esse ambiente para você se permitir aprender, conhecer, e uma vez que você faz desse ambiente, o que você vai emanar tende a ser natural na sua postura de produtos e serviço, de ser inclusivo. Por exemplo, um material que você compartilha de marketing, ele vai ser acessível para um leitor de tela. Um vídeo que você compartilha, ele vai ter legenda. Estou falando de aspectos de produtos ou comunicação digital. Um evento que você vai fazer, um evento com rampa, com acesso à banheira cadeirante, onde os cadeirantes sabem que aquele ambiente é adequado com o transporte público para poder chegar. Você já vai ter um ganho só por ter essas pessoas representadas dentro do teu quadro de funcionários. E se assim você faz, olha que legal, você desbrava esse mercado que a gente acabou de falar, você ajuda a endereçar esse grande problema que a gente tem de desemprego para esses talentos super qualificados. E quem sabe, talvez pelo mercado imobiliário, como um bom exemplo, a gente consiga trazer mais outros mercados para fazer essa onda acontecer. Diria tão simples quanto isso. Assim, nada sobre nós sem nós. É um exemplo da comunidade de pessoas com deficiência que eles falam. Nada sobre nós sem nós. Não seja aquela pessoa que pensa assim, poxa, vamos um dia vedar os nossos olhos aqui e ficar 3 horas para ver como é a acessibilidade do nosso ambiente para a pessoa cega. Não faça isso jamais. Chame uma pessoa com baixa visão e cega para trabalhar, para te ajudar, para assessorar, para ela, com voz, poder te falar o que você poderia fazer para melhorar. Nada sobre nós sem nós seria a maior dica. E pensar que proximidade gera empatia. E pessoas com boa empatia, elas vão chegar na frente da outra e falar assim, oi, tudo bem? Como é que você tá? E vai ser um bom começo de conversa. Cara, uma conversa profunda. De vários cliques. Cara, irado. Wagner, obrigado pela conversa. Eu acredito que você conseguiu, cara, trazer uma narrativa, um olhar para o mercado imobiliário. Vou dizer para você, até mandar um abraço pro irmão, né? Que nos conectou, irmão, valeu, cara. Posso dar também, eu fiquei lembrando da corretora lá do Canadá, que é brasileira, Maria Soares, a Carminha. Para quem vai para o Canadá, fala com a Carminha Maria Soares da Realtor, ela faz tudo isso. Eu me inspirei muito nela para falar aqui, porque ela foi um excelente exemplo e me ajudou demais lá fora. Legal, bacana. Depois, se tiver Instagram, manda um vídeo do TED também para a gente colocar. Isso, do Roberto D'Angelo para o pessoal. Volta. E o grande lance é muito bacana isso, cara. Eu até falo com o Carol, com o pessoal, com o Léo, toda vez que eu estou numa mentoria, estou num evento que eu estou, é muito mais sobre mim do que sobre as pessoas. Uhum. E é muito louco como eu me vi por diversas vezes uma viagem interna aqui nessa conversa sua, de vários cliques e de vários preconceitos do próprio Guilherme de um lugar que eu não sabia que eu estava, tá entendendo? De uma consciência, talvez de uma clareza
que eu não tinha, apesar de achar que eu tivesse. Tá me entendendo? Então, foi bem bacana. E vou buscar levar isso de uma forma mais marcante ou mais recorrente para o mercado imobiliário, porque a nossa comunicação está numa relação de atendimento, está numa relação de humanizar esse atendimento. A gente até fala de entender o cliente, entender suas emoções, mas eu nem quero falar disso aqui. Eu tô num outro lugar agora, sacou? Que vai fazer parte, que pode começar a fazer parte, que se me colocou numa nova jornada de trazer uma mensagem e ser um recurso, tá? Para trazer uma mensagem para o mercado imobiliário bem diferente, que eu não tinha entrado nesse lugar. Então, eu queria primeiramente que Guilherme, e eu falo bem assim, Guilherme Ruiz Machado de Souza, não é o Guilherme Machado. Estou falando Guilherme Machado de Souza, tá vendo? A pessoa, não o mentor, não o palestrante, que é o Guilherme Machado. Então, pessoa Guilherme Machado de Souza, ela foi bem impactada e trouxe o clique, trouxe muitas consciências que eu não tinha. Então, quero te agradecer. Esse clique nesse processo para chegar assim e eu sei que tem mais coisas e muito mais coisas para aprender. Tudo que eu acho ainda tem muito para a dificuldade que a gente passa como humano de desaprender para aprender. E é um processo que precisa ser feito. Quando eu vi essa primeira vez da pessoa me falar, não são as pessoas, são os ambientes, a ferramenta, me deu aquele clique. E eu sou economista, sempre fiquei estudando o ponto ótimo de produção, escala, tal. Daí me falaram, isso funciona no mundo, mas não funciona nisso. Mas foi a minha cabeça, na minha formação com esse outro conceito, que deu um outro link que começou a gerar vários links. O que seria um sonho para mim? Dessas pessoas que estão ouviram esses conceitos, com outros conceitos que essas pessoas têm, puxa e conta pra gente, compartilhem comentários, sugestões e coisas que a gente pode também aprender de uma forma coletiva para fazer mais, para a gente aprender com todas essas pessoas que talvez foram impactadas de uma forma positiva com essa conversa, para elas também se manifestarem e compartilharem experiências para a gente poder aprender, porque é um assunto novo e todo mundo está aprendendo, né? E eu fico muito feliz que tenha sido valioso para o tempo também para a audiência, e eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui representando os meus colegas humanos e queridos da Microsoft, e pessoal de tecnologia e várias pessoas queridas da minha família com deficiência, que eu também trabalho pela causa por elas. É um prazer enorme estar aqui com você. Caraca, eu te agradeço e tenho certeza que essa experiência vivida aqui hoje, ela vai ter um impacto forte no mercado imobiliário, que o mercado imobiliário consiga tomar essa consciência e que a gente consiga integrar, né? São os ambientes, isso é forte. Cara, obrigado, gratidão. Obrigado. Deixa a mensagem final aí para quem nos ouve. Você já deixou vários cliques, mas aquela mensagem que você... E eu vou te pedir uma mensagem extremo. Quebra a regra. Uma mensagem extrema para quebra a regra que agora é contra-intuitiva, como tudo que a gente conversou até agora. Eu vou falar uma frase que eu tenho muito para mim, naquela perspectiva de perspectiva e referência. É uma frase do Guimarães Rosa, do livro Grande Sertão Veredas, que ele fala que é junto dos bons que a gente fica melhor. Que é junto dos bons a gente fica melhor. Eu deixo essa mensagem para as pessoas, para encontrar os bons que estão nessa discussão desse assunto que a gente está promovendo, e ficar próximo dessas pessoas para a gente ficar melhor. E eu estou esperando encontrar os bons para ficar melhor também nesse assunto. Tá? Caraca. Então, eu vou deixar essa frase linda do Guimarães Rosa, junto dos bons que a gente fica melhor. Massa. Show de bola, pessoal. É isso aí. Esse foi o QRCast, trazendo para você um olhar ampliado sobre novas perspectivas e possibilidades do mercado imobiliário, né? No final de contas, fala de inteligência artificial, tecnologia, de imóvel... Um monte de coisa. No fim, tudo se resume em uma palavra só. É junto dos bons que a gente fica melhor. É isso aí. Até o próximo QRCast, galera. Obrigado, Wagner. Mais um abraço. Valeu, obrigado. Cara.